Amém, Jesus. Boa noite a todos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 17 até o 21. Louvado seja Deus. Que bênção estarmos aqui, irmãos. Quantos queriam estar aqui, né? Quantos? E muitos já estiveram aqui. E hoje, por um problema, por uma dificuldade, não estão mais. Mas que Deus tenha misericórdia também dessas vidas. Mas nós estamos aqui. E queremos engrandecer o nome do Senhor. Amém, Jesus? Irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 17 em diante. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Amém, Jesus? Queremos também agradecer às pessoas que estarão ouvindo, né, essa mensagem, essa gravação, pessoas de vários lugares que a gente sabe que eles acompanham a programação do programa Irmãos em Cristo em Tietê, pela programação do YouTube, canal do YouTube. Então, que Deus seja louvado na vida de vocês também. Amém, Jesus? Irmãos, falar da graça de Deus é falar de algo tão profundo, mas tão profundo, muito profundo, que a nossa mente muitas vezes não alcança. Amém, Jesus? É falar da graça de Deus, é falar do próprio Cristo Jesus encarnado, do próprio Cristo crucificado, ressuscitado para a sua glória. Então, o que nós aprendemos aqui? A nossa mente não pode alcançar, porque nós ainda somos devedores, ainda estamos aprendendo, ainda estamos gatinhando, ainda estamos progredindo no conhecimento da palavra. E aqui, irmãos, a graça é uma força divina, que através da expiação, da grande redenção, aliás, da redenção na cruz do Calvário, Ele nos trouxe para nos dar essa esperança que Ele nos prometeu, que é a sua presença, é a sua graça, é a redenção final, é a sua volta para buscar nós, a igreja do Senhor. Amém, Jesus? Então, como vale a pena aqui, irmãos, e essa graça aqui é a bondade de Deus, que através de Cristo está batendo na porta daqueles que não merecem. E nós somos um dos tais. Esses um dos tais que não merecemos. Mas Deus é um Deus de tanta misericórdia, irmãos, que Ele nos amou. Ele continua nos amando, mesmo nós sendo devedores, mesmo nós ainda estando caminhando por caminhos muitas vezes duvidosos, Ele continua nos amando e nos protegendo. E nós precisamos fazer jus disso, irmãos. Quem diz amém? Nós precisamos fazer jus dessa tão grande salvação. E muitas vezes nós ficamos cocheando entre dois pensamentos. É verdade. Eu, você, nós, igreja, muitas vezes nós ficamos na dependência somente, ficamos dependentes, e nós não fazemos esforço algum. É claro que nós somos dependentes até a volta do Senhor, até a vida eterna. Seremos totalmente dependentes. Mas nós precisamos fazer algo aqui, e nós não merecemos, amados. Mas pelo seu grande amor, aleluia, Ele tem ganhado o nosso coração, amém, Jesus? E tem nos colocado no alto retiro. Ele tem nos colocado no lugar espaçoso. Olha, irmão, se nós olharmos a nossa vida alguns tempos atrás, eu, por exemplo, alguns anos atrás, a gente não tinha esperança de nada, andávamos de uma forma, sabe, que só Deus na nossa vida, irmãos. E um dia nós fomos encontrados de uma maneira, sabe, equivocada. Nós éramos equivocados, nós não tínhamos esperança de nada. Andávamos de uma forma irrisória, de uma forma que não tinha nada de Deus na nossa vida. Mas a graça nos encontrou. E essa graça nos conformou à imagem e semelhança do Filho de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, participando da mesa do Senhor. Daqui a pouquinho o pão vai ser repartido. E nós precisamos fazer jus disso tudo, amados. Amém, Jesus? Nós precisamos.
E essa graça é o próprio Cristo aqui encarnado na pessoa de Jesus. É o próprio Cristo, irmãos, aqui, ó, deixou o esplendor da sua glória. Olha, ele deixou, não olhou circunstância, se fez homem da terra e fez tudo aquilo em obediência primeiramente ao Pai e por amor a nós também. Então, amados, eu fico pensando, sabe, queridos, todas as vezes que tem a Santa Ceia, que nós vamos participar, eu falo, Senhor, não merecemos nada disso, mas como Tu és um Deus maravilhoso, Deus de graça, e toda honra, Senhor, vem de Ti e volta para Ti, porque tudo é de Ti e volta para Ti. E nós apenas somos aqui pessoas, irmãos, necessitadas dessa presença maravilhosa. Nós precisamos, aleluia, receber a presença e guardar no nosso coração e colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Essa aqui é a palavra. Então aqui, irmãos, ó, deixou o esplendor da sua glória aqui e se tornou um homem lá na cruz, ele cravou os nossos pecados. Olha que Deus maravilhoso. Ele fez tudo aquilo em obediência ao Pai. E nós estávamos ali, os nossos antepassados, irmãos, como se fosse nós hoje aqui, ó, muitas vezes, sabe, jogados na beira do caminho, fomos encontrados, fomos achados, fomos libertados e fomos amados pelo Senhor. E nós precisamos desse amor tão grande até a sua volta gloriosa. E tudo isso aconteceu num mundo cheio de ingratidão, amados. É como se fosse hoje. A população era bem menos, claro, mas o pecado era o mesmo, não tem diferença. E aqui, irmãos, ó, um pessoal incrédulo e ausência de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele chegou ali com a sua graça e tudo aquilo que era pecado agora se desfez. E nós precisamos acordar para isso. Sabe, queridos, então, e aqui nós vemos aqui que a lei de Moisés, ela foi dada para o povo ser orientados. A lei veio para o povo judeu ser orientados, e guiados em busca de justiça. Mas só que essa justiça, irmãos, não é a justiça agora que nós estamos buscando, mas era uma justiça assim de andar com Deus, obedecer às leis de Deus, estar presente na comunhão. Tudo isso, irmãos, foi dado aqui, ó, como estatuto, como busca de justiça, no sentido de temer a Deus, vamos dizer assim. Então Deus deu essas leis para que o homem temesse a Ele. E muitas vezes, irmãos, principalmente nesses últimos dias agora, o que nós vemos? Pessoas itinerantes, pessoas que, sabe, esquece do verdadeiro Deus e parte para as coisas que não são espirituais. E muitas vezes as coisas vêm para entristecer, para destruir, para matar, roubar e destruir, porque essa é a obra do outro lá, inimigo das nossas almas. E aqui, irmãos, ó, essa justiça era no sentido de temer a Deus, respeitar os estatutos de Deus. Olha aqui, ó, no sentido de terem uma vida correta na presença de Deus. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 6. A palavra de Deus nos diz que Moisés recebeu essas ordens. Oh, louvado seja Deus. E aqui no versículo 24 e 25 de Deuteronômio 6, fala assim, ó, o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Então era uma justiça, irmãos, de temer a Deus, de guardar os mandamentos de Deus, esperar confiadamente naquilo que estava proposto para o futuro. Sabe, irmãos, isso é para nós hoje, para nós continuarmos guardando, não somente os mandamentos, as leis, mas também guardar a graça do Senhor Jesus Cristo, que foi derramada em nossos corações, através do Espírito Santo, através da sua palavra. E essa justiça aqui, irmãos, ó, era na esperança das promessas de Deus para serem cumpridas. E essas promessas foram cumpridas. Deus mandou o seu Filho amado, ali na cruz do Calvário, Ele se derramou por nós, pela humanidade, e ali Ele entregou, através do seu sangue, irmãos, Ele nos redimiu,
Ele, através daquela grande expiação, Ele nos comprou através da redenção. E hoje, irmãos, olha aqui, ó, o que resta para nós é obedecer, obedecer e obedecer. E aqui ainda, irmãos, ó, no capítulo 6, versículo 4, ele fala assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha, irmãos, e ele fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quem diz amém? Irmãos, tem que estar guardado no nosso coração. Precisamos esperar a redenção final, irmãos, que nos levará para a eternidade, para todo sempre. E ainda fala aqui no versículo 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, né, inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Ó, irmãos, a palavra de Deus, nós temos que guardar essa palavra, até a volta gloriosa do Senhor. E aqui, irmãos, ó, louvado seja Deus, havia promessas para o povo de Deus. Olha o versículo 10 em diante. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te dará grandes e boas cidades. Olha as promessas, irmãos, que coisa maravilhosa. Que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, aleluia, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Hoje, queridos, o que resta para nós aqui, ó, irmão Luiz, lembrar sempre da presença do Senhor. Através da grande redenção, da expiação, Ele nos comprou, amados, para que nós prosseguíssemos nessa jornada. E essa jornada, irmãos, custou muito caro para nós. Muitas vezes nós não olhamos as circunstâncias. E muitas vezes nós esquecemos de tudo aquilo que foi feito. E nós continuamos na mesmice, como esse povo continuou. 400 anos, irmãos. Deus ficou calado e eles voltaram para o Egito, ali numa situação crítica de escravidão, e não havia quem pudesse comprá-los. Olha que coisa interessante. Mas nós fomos comprados por um preço de sangue. Amém, Jesus? Nós somos comprados. E aqui, irmãos, havia promessas aqui, ó. Simplesmente Deus queria ver no coração do povo apenas uma palavra, irmãos. Que nós precisamos nos ater a isso, obediência. Olha, sempre Deus exigiu do seu povo obediência. Lá no deserto, obediência. Lá no cativeiro, obediência, porque havia promessas. E quando eles saíram do cativeiro, promessa no caminho do deserto. Eram promessas, irmãos, de coisas boas, maravilhosas. Como diz a palavra. Olha aqui, ó. Casa cheia de tudo que é bom. Era promessa, irmãos. Olha aqui, ó. Que vocês não edificaram, casa cheia de tudo que é bom, casas que não enchessem, poços que abertos que vocês não cavaram. O povo de Deus tinha do bom e do melhor, e tinha o quê? A presença de Deus, que é o que mais importa para nós, é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não fazemos nada, não vamos para lugar nenhum, irmãos. É bater numa coisa dura que não tem nexo. Mas quando a presença se faz em nossa vida, irmãos, tudo resplandece para a glória dele. E tudo aquilo que é tristeza agora se torna alegria. Tudo que era dúvida agora é credulidade em Jesus, o Salvador. Tudo aquilo que não prestava agora é bom, porque Deus é bom. Amém, Jesus? Tudo aquilo que nos empurrava para o precipício, para o abismo, agora nos tira de lá e traz para a redenção. Essa que é a palavra. Então nós precisamos, irmãos, dessa graça de Cristo na nossa vida. Deixar resplandecer a glória de Deus na nossa vida. De que maneira? Obedecendo a palavra de Deus. E quando nós obedecemos, nós sabemos que tudo vai concorrer para o bem daqueles que amam e buscam a sua justiça. O livro de Deuteronômio fala, no capítulo 28, se nós obedecemos todas aquelas bênçãos que estão relacionadas lá em Deuteronômio 28, nos alcançarão, e nos colocarão de pé, e nos darão vida, nos darão esperança de vida eterna. Mas também lá fala que se nós desobedecemos, todas aquelas maldições que estão arroladas lá, no capítulo 28, a partir do versículo 15,
elas também nos alcançarão. Então, irmãos, nós precisamos estar disposto a ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? E saber que o que resta para nós agora é adorarmos a Deus, amar a volta do Senhor, esperar a grande redenção final que está próxima, está a caminho. Olha aí os últimos avisos agora, lá em Israel. Já está tendo lá algo que já está sendo esperado. O rio Eufrates secando, guerra lá no Israel, e tanta coisa acontecendo, os países se envolvendo com guerras e mais guerras, e tudo isso já foi profetizado. O que resta para nós, irmãos? Orar e esperar a redenção final. Amém, Jesus? Esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que brevemente Ele virá para nos buscar. E hoje aqui, amados, o que Deus espera da igreja, da sua igreja, nós somos a igreja do Senhor. 3 palavras, 3. Obediência, obediência, obediência. 3 palavras. Obediência a Deus, ao Filho e ao Espírito Santo. Se nós obedecermos, a palavra diz que nós comeremos o melhor dessa terra. E o melhor, irmãos, é a presença de Deus na nossa vida. A presença do Espírito Santo, nos incomodando, nos auxiliando, nos empurrando, dizendo, olha, o tempo está próximo. Fique firme. É bom, é gostoso dizer para o irmão, fica firme, irmão. Fica firme, irmã. Jesus está às portas, batendo, irmãos. E nós sabemos que tudo isso já foi profetizado. E quando nós obedecemos aqui, irmãos, tudo isso, todas essas bênçãos nos alcançarão, seja na vida secular, seja aqui no trabalho, na sociedade, no casamento, tanto aqui na comunidade, como em qualquer lugar. Elas vão nos alcançar porque é promessa de Deus. O que resta para mim, para você, para nós, igreja, é apenas obedecer. E muitas vezes nós temos dificuldade de obedecer. Nós queremos colocar nossa força, muitas vezes, no lugar das forças de Deus, que é o próprio Espírito Santo nos envolvendo. E